Então, pessoal, bem-vindas a mais um encontro. Mais um encontro do nosso Realmente Saúde, né? São encontros semanais que a gente tem feito aí para ajudar a gente a entender mais sobre os olhos, a entender mais sobre o nosso comportamento, né? Semana passada a gente falou muito de comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa mentalidade, sobre os paradigmas que a gente tem que mudar. E hoje o papo vai ser mais da parte prática, tá? Então, assim, eu não sei quantas de vocês fizeram um exercício. Quem não assistiu a live da semana passada, assista, foi muito bacana, né? A gente fez um exercício aqui para entender como que funcionam os nossos padrões, como que a gente age, e a gente tem a tendência de repetir os velhos hábitos. E eu dei algumas dicas de algumas maneiras que a gente consegue mudar um hábito que a gente tem, né? Transformar um hábito. E esse grupo, o nosso objetivo nesses 21 dias é que seja o começo de novos hábitos, tanto para o uso dos olhos, porque, gente, quantas pessoas a gente conhece que tem ali na caixinha, eu já fui, quantas pessoas estava lá fechada a caixinha fechada, o olhinho lacrado abrindo. Então, às vezes, a gente não tem o hábito de usar, ou não sabe como usar. Então, o grupo é aqui para a gente compartilhar informações de saúde. E eu pedi para a Tati, a minha nutricionista favorita, quem me ajuda ao longo dos anos aí, e a Tati, ela é muito, acho que a grande expertise dela nessa parte de saúde, longevidade, com práticas simples, que a gente pode mudar a família. Né? Isso pode acontecer se a gente tem um filho acima do peso. A gente não vai fazer uma dieta para aquela criança. A família, com hábitos mais saudáveis, vai melhorar. Então, já fazem alguns anos que ela vem na minha casa me visitar e vai falando, Laura, isso aqui, olha, troca isso. Então, eu falei, Tati, vamos compartilhar hoje com todo mundo essas trocas mais simples que a gente faz, esses pequenos hábitos de saúde que vão levando a gente aos outros, né? E vamos tirar as dúvidas de vocês sobre o uso dos olhos, tá? A gente viu muitas histórias legais essa semana no grupo. E no final, se alguém tiver alguma dúvida do uso dos olhos, tudo com a ingestão da água, pode mandar mensagem para a gente, tá? Então, Tati, obrigada por estar aqui. Meninas, obrigada também por esse tempo. Vamos ter uma troca legal aqui. E o tempo agora é com vocês. Boa noite, tudo bem? Para quem acho que todo mundo já me conhece, mas ou já ouviu falar, ou já me ouviu no grupo, né? Meu nome é Tatiana, sou irmã da Ana Laura, a gente tem a voz bem parecida. Eu sou nutricionista, né? Sou mãe de 4 crianças também. Tenho aquela vida bem corrida, bem agitada. E agora eu vou dar algumas orientações, dicas, né? Algumas coisas que a gente consegue mudar assim, no nosso dia a dia. Eu sempre falo para todo mundo que eu gosto de passar as coisas muito voltadas para a vida real, né? Não adianta a gente falar assim, vai comer blueberries com profiteroles e maple, e a gente não saber nem onde encontrar, né? As coisas que a Nutri ou alguém indicou. Tem que ser as coisas realmente muito voltadas para o dia a dia. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Tá, deixa eu ver se eu consigo passando aqui, que eu não... Sim. O Meet, eu sou um pouquinho... Eu uso mais o Zoom, mas vamos lá. Aqui estou vendo. Vamos falar um pouquinho de saúde e longevidade, né? Que é consequência, né? Quando a gente tem mais saúde, a gente consegue viver mais e viver melhor, que é isso que é o mais importante. É ruim que eu acho que eu não consigo passar. Vamos lá. Pode dando Enter, Tati, ó, passou. Passou? É que aí eu não vejo vocês. Então, né, alguns pilares, né, para aumentar a longevidade e a saúde do cérebro, né? Então, uma alimentação rica em antioxidantes, boas gorduras, né, gorduras boas, cuidar do seu intestino, exercícios físicos diários, né, o sono reparador, o jejum, né, que a gente está fazendo na estratégia lá do cardápio, né, e com os dos olhos, né, e a suplementação adequada. Aí, você fala assim, nossa, se a gente pensar, tá tudo muito voltado a hábito, né, de como a gente vive o nosso dia a dia, né? Como que eu estou dormindo? Quando eu acordo, o que eu vou ingerir? O que é essa alimentação rica em antioxidante? O que é isso, né?
o antioxidante não deixa a nossa célula oxidar, a nossa célula morrer, nossa célula envelhecer. Então, quais são os alimentos, né? São os vegetais, são as carnes magras, são as gorduras boas, né? Um abacate, um óleo de coco. Os óleos essenciais ajudam muito no combate dessa oxidação também. Cuidar do intestino, já está voltado com a alimentação, né? Meu intestino vai estar bem, vai produzir serotonina, vai produzir os hormônios bons, se eu estiver me alimentando direito. E os exercícios, né? Que vai também ajudar nessa produção, ajudar no equilíbrio do peso, vai dar energia, vai deixar os músculos fortes. Então, é uma coisa que vai levando a outra e tá tudo ligado com o nosso dia a dia, nossos hábitos, né? E é algo, né? O hábito é algo que a gente vai construindo, né? É muito o que a Laura falou semana passada, né? A gente vai mudando a maneira que a gente pensa e a gente vai fazendo, né? Devagarinho, e aquilo vai se tornando algo que faz parte da nossa vida. Hoje eu faço exercício todo dia, mas não foi assim sempre. Eu vou falar assim, a mudança mesmo real faz uns 3 anos, 6 anos e meio, mais ou menos, que eu realmente falei, não, precisa ser alguma coisa diária. Hoje eu não consigo ficar sem. Se eu viajar... Na pandemia, né, Tati? Isso, Na pandemia. Eu preciso fazer alguma coisa, assim, por mim, pelo meu corpo, assim, e pela minha saúde mental também. Eu percebo, assim, que hoje o exercício não é só para o meu corpo ficar forte, para eu manter o peso, é para minha mente, assim, é uma hora que eu saio, que meus filhos não estão comigo, que eu tenho tempo para cuidar de mim, que minha mente vai para outro lugar, que eu consigo, assim, até planejar e pensar as coisas que eu quero fazer durante o exercício. Então, assim, é algo muito bom. Gente, se vocês tiverem perguntas, assim, no meio do caminho, né, do que eu for falando, vocês podem ir parando aí, a gente vai conversando, tá bom? Aí aqui, né, aqui, falando um pouquinho, né, quais são os alimentos, assim, os campeões, né, antioxidantes, né, que acontece? Eles combatem, né, o envelhecimento celular, como eu falei, e previnem doenças, né? Então aí tem alguns exemplos ali, né, peixes, ovos, abacate, as folhas verdes escuras, castanhas, proteína magra, azeite, açafrão, enfim, né, tudo que vem da natureza, né? E o que é legal é que a gente também consegue isso com os óleos essenciais, porque ele concentra, né, tudo que a natureza tem, né, de antioxidante e de funcionalidade para a gente poder melhorar a nossa saúde também. E potencializar, né, esse antioxidante que tem dos produtos naturais, né, do que vem da natureza. E aí, né, aqueles alimentos viciantes e deliciosos que a gente tem que evitar, e a gente lembrar que às vezes a gente cai numa armadilha de achar mas que a exceção acaba virando regra, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente tem uma impressão, e até eu falo, às vezes eu dou até uma dica para as pessoas. Se você não tem ideia da quantidade sei lá, de alimentos que não são tão bons que você come, é legal, assim, uma semana, faz um diário alimentar e anota tudo que você come. Antes de começar a vir a pensar ou mudar um pouco a rotina. E aí, às vezes, a gente fica espantado com tanto de açúcar ou alimentos processados, industrializados que a gente consome. Teve até uma pesquisa, né, que diz que o número de um brasileiro, assim, uma pessoa normal, no máximo, assim, poderia consumir por ano 10 quilos de açúcar, né? Que parece assim, assustador, mas se você pensar, tudo que vai açúcar, provavelmente a gente acaba comendo isso. Mas diz que o brasileiro está consumindo 50 quilos por ano. Então, por isso que tem esse número tão grande de gente com diabetes. Por quê? Porque o fígado, né, o pâncreas, não consegue produzir tanta insulina assim para poder Tati, quebrar essa glicose toda, né? Tati, uma coisa que eu reparo também é nas crianças, né? Esses dias eu recebi um material, assim, das crianças dos anos 80 na escola. Você olha a foto, você não, é muito raro você ver um obeso. Você vai na escola hoje, na hora da saída, você vai na escola das crianças, quanta criança com sobrepeso? E, às vezes, até a criança magra ali, com anemia, né, com alimentação com excesso de gordura. Essa coisa da exceção, que a Tati falou, eu comecei a perceber isso.
Porque daí eu falava assim, não, refrigerante, doce, final de semana. E eu sou uma pessoa que eu amo leite com Toddy. Amo, e passei para os meus filhos isso. Hábitos, né? Paradigmas, programação mental. E aí, eu comecei a combinar com ele que a gente ia tomar o leite, porque leite também é muito inflamatório, no final de semana. E doce também. Aí, chegava segunda-feira, hoje teve não sei o que lá na escola, tá, um doce. Chegava terça-feira, quarta-feira ia para a igreja, uma atividade, refrigerante. Quinta-feira, festinha de não sei quem lá. Compra... Aí você começa a perceber o quanto a vida é de exceção. Aí você fala, então, peraí, então, na verdade, a regra do jogo, eu estou muito mais nos dias de oba-oba. Então, se a gente não perceber os nossos hábitos, a gente come muito mal. A gente enche nossa casa de... Eu lembro do dia que a Tati chegou em casa e abriu meu armário e falou, Laura, sim, bolacha recheada, tinha um estoque assim, de bolacha recheada. Faz muito tempo isso. Acho que o Henrique tinha 1 ano, ele tá com 19. Faz uns 8 anos. Só que eu sempre gostei. O meu sonho de criança era ter traquinas no armário, né, Tati? A minha mãe nunca foi muito de liberar essas coisas pra gente. E ela foi falando, olha, troca por isso, troca por aquilo, a gente vai mudando hábitos. Hoje eu olho assim, o armário aqui de casa e falo, olha, mudou muita coisa. Não é do dia para noite, mas a gente vai tomando consciência disso, olhando, aí depois ter um novo olhar agora, olhar de novo o armário de vocês, a compra que vocês fazem. Mas meus filhos gostam, eu escuto muito isso. Gente, eles vão gostar do que a gente dá, né? Meu filho, alguns estão grandes, maiores, é mais desafiador, eles têm que querer agora mudar os hábitos deles. Mas uma coisa que eu faço muito é levar consciência para as crianças. Eu falo, olha, isso aqui traz muita gordura. Essa documentário que eu mostrei para vocês semana passada do corpo humano, eu vejo com eles. Eu mostro, falo, olha aí o que faz no corpo, ó. E aí eles vão para a escola, legal que o Gui teve bastante matéria no passado de ciência, de carboidratos, lipídios, gorduras. Eu falei, tá vendo que é tudo que a mamãe fala? Para eles verem, assim, que o lado bruxa da mãe tem um fundamento que um dia eles vão entender. Talvez agora eles não entendam. E os meus filhos, eles fazem assim hoje. A pandemia eles comeram muito mal, mas eles fazem assim. Mãe, isso é saudável? Lembro do Natal, né, Tati? Era até a Joy tá aqui, ó, era o empadão do Léo. Não sei se a Joy lembra. Ele falou, é saudável? Porque ele gostou tanto do empadão que ele queria saber se ele podia comer mais vezes aí durante a semana. E aí a gente brincou, filho, só o frango aí dentro, porque a massa é muita manteiga e tal. Mas não que ele já tem super capacidade de escolher, mas eu falo que só de ouvir eles perguntando se é saudável, eu já falo que é uma vitória. Porque já dá para eles uma consciência que eu fui ter só alguns anos atrás. Então, eles estão treinando isso, de entender o que eles colocam para dentro, o que é importante comer, mesmo se não gostar, né? Deixa eu desligar o microfone. Então, realmente é isso. E, assim, fazer algumas trocas, assim, no mercado, que são mais, tipo, inteligentes e não impactam, assim, no... Tem muita coisa que, às vezes, nem impacta no valor agregado da compra no final, né? Eu já ouvi, assim, muita gente falar assim, não, fazer dieta é coisa para rico. Para emagrecer, esses gastos é muito caro tudo, tal. Claro, tem uns alimentos aí mais fits, que às vezes nem são fits mesmo, mas tem lá no rótulo que realmente, né, são mais caros. Mas tem muita coisa, assim, eu até falo, gente, quer economizar? Não sei se na cidade de vocês todo mundo tem, mas assim, eu vou para a feira meio-dia, eu faço a festa, eu compro muita coisa, assim, para uma família grande. Eu já cheguei a comprar, assim, tipo, ter salada, bacia de salada por R$ 1, R$ 2, de vários tipos de folhas, de 3 bacias de legumes, assim, diferentes por R$ 10. Então, assim, pegar os legumes, verduras e frutas da época, e a gente ter bastante coisa, assim, que pode fazer de várias maneiras e ter, tipo, alimentos saudáveis para a família inteira, né? E a questão das crianças, claro que, né, às vezes você gosta mais de uma coisa, gosta menos de outra. Eu tenho 4 filhos, então tem as peculiaridades de cada um, particularidades, mas eu sempre falo, prova um pouquinho, prova dessa vez. E eu percebo que, naturalmente, muitas coisas que eles, né, rejeitavam, não gostavam, eles comem, ou eles têm só uma coisa só que não gostam, mas todas as outras que foram oferecidas eles vão gostar.
eles observam, né, como a família come, os hábitos da família, né? Vamos por macarrão instantâneo. Nunca comprei para as crianças. Eu compro macarrão parafuso, né? Hoje tem até aquele urbano que ele não tem glúten, é R$ 3 o pacote. A gente consegue fazer um macarrão. A outra é 3 minutos, mas o macarrão demora 8 minutos também. Não é, né? Não vai demorar tanto tempo. A gente faz um molho bolonhesa mesmo com tem aquela salsa de tomate que é tomate puro. E a gente consegue fazer um molhinho e é uma comida prática e rápida para as crianças. Aí o molho bolonhesa a gente consegue ralar uma abobrinha e colocar carne moída, a criança nem percebe que tem abobrinha, que ela vai ficar raladinha no meio lá, não vai nem dar para ver. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue, né? Ou às vezes bater abóbora e cenoura no molho de tomate, e aí joga no molho, fica aquele molho mais turbinado, que a gente chama. Várias coisinhas que a gente vai agregando e conseguindo, né? Melhorar. Vai dar um pão para a criança, é muito melhor um pão, ou para a gente também, é muito melhor um pão francês do que uma bisnaguinha. A bisnaguinha é cheia de açúcar. Uma bisnaguinha, se você esquecer ela aberta, ela não mofa. Então, se não mofa, imagina o tanto de açúcar e conservante que tem esse pãozinho que a gente, né, é vendido para criança. Então, é melhor ir na padaria, comprar um pão francês, pelo menos é um pão que é mais fresco, né, um pão que é, ou um pão caseiro, um pão que seja um pouco mais natural do que dar um pão industrializado, ou um bolo Ana Maria. Então, é só fazer essas trocas mais inteligentes que a gente consegue agregar mais saúde para toda a família. Vamos passar. Tati, o microfone tá fechado. Vocês estão ouvindo ela? Eu não tô. Acho que eu fechei sem querer. Então, o intestino, né? O tão falado aí, segundo o cérebro. Tá aí na figurinha, ó. Ele ligado aí, ó, junto com a tomadinha aí. Uma conexão enorme. Então, né? Tem muita gente, assim, a gente agora estudando mais, né? Esses novos estudos científicos. Nossa, eu tirei, tipo, glúten, minha saúde melhorou, ou diminuí, né? Ou criei hábitos novos, estou comendo alimentos mais saudáveis e também sinto que eu estou muito mais saudável, muito melhor. Eu tenho mesmo um filho de 4 anos que ele tem o intestino preso, e aí o que acontece? Como ele teve algumas vezes que ele fez cocô e doeu, ele tipo, segura muito. E aí isso vai piorando a situação. E aí eu percebo assim, tanto que agora ele está chegando na escola, eu coloco ele no banheiro, mesmo que ele não queira, eu falo, não, você tem que ir para ele se habituar o intestino a funcionar, porque eu percebo que ele começa a ficar irritado, completamente nervoso, porque não consegue ir no banheiro. Isso acontece com a gente também, né? A gente fala que a pessoa está enfesada, né? Porque realmente esse mau humor é porque a produção hormonal realmente de serotonina está sendo debilitada, porque a gente está inflamando esse órgão, né? Tão grande no nosso corpo que produz tanto hormônio, e ele também está muito ligado com a imunidade. Então, olha só como que é um ciclo, assim, um processo que todas as coisas têm que ir se encaixando para poder a gente remodelando. Então, se eu como melhor e me exercito, eu durmo melhor, meu humor melhora, que eu evito muitas doenças, minha imunidade também, então o corpo vai entrando num equilíbrio, né? E é o que a gente vai falar, hoje não tá legal, tem que mudar? Um passo de cada vez, né? Um degrau de cada vez, né? A gente vai mudando uma coisa aqui, uma ali, agora eu estou me exercitando, agora essa consciência, quando a gente consegue, eu falo, quando a gente acredita em algo e começa a estudar, depois que a gente vê, a gente não vai conseguir desver. Não, agora eu sei. Então, devagarinho, a gente vai mudando os hábitos da nossa vida. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Tati, eu tenho sim. Uhum, Eu estava fazendo uma aula sobre a desintoxicação do fígado. uhum, Só que ela ia falar, ela disse que mandou lá em algum lugar os alimentos que seriam ideais de evitar durante esse período. uhum. Você pode falar para mim, porque eu não consegui esse material, pelo menos para eu poder passar para o cliente. Tá.
Você quer que eu te passe depois? Você tá no grupo lá? Eu tô. Ah, então depois eu mando, porque eu também já fiz algumas vezes essa desintoxicação hepatointestinal que fala, né? E aí eu te passo os alimentos que... Eu vou te perguntar direitinho, só tirar algumas dúvidas, que tipo de detox que tá fazendo e quais são os alimentos que vão ser... vai ingerir, qual que ela vai ser os que vão ser evitados, né? Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, uma coisa muito interessante sobre o intestino, tá? É que muitas vezes, muitos outros problemas estão atrelados a isso, inclusive insônia. Esses dias eu estava conversando com a Cindy, nossa aromaterapeuta, e a gente fazendo, assim, protocolos para dormir com Serenity, com lavanda, e uma amiga da minha tia, ela começou agora a fazer um protocolo com gerânio para regularização hormonal e com Zengestes endocrine, para fazer um detox de intestino, para liberar os metabolitos do corpo. Porque, às vezes, até insônia, como a Tati falou, depressão, algumas outras... aqui, ó, insônia, rinite e sinusite, gente, já vai acreditar? Então, às vezes, a gente está lá fazendo um protocolo de brief, né? Olha, usa o brief, usa o peppermint, claro que vão ajudar. Mas o legal do óleo, vocês sabem disso, qual que é a pergunta que a gente faz para as pessoas sempre? Tentar entender a causa. Ontem eu recebi um caso de herpes zoster, bem grave, assim. E é uma coisa que é muito emocional. É muito emocional. A hora que eu fui ler, eu já pensei, normalmente esse tipo que a pessoa está em jovem, em época de estresse, vestibular, é exatamente como está o menino. Então, assim, é muito emocional. A gente vai passar só, olha, usa melaleuca com a copaíba, claro que vai ajudar. Mas ele precisa de uma lavanda para ansiedade, para inalar. Então, isso tudo é legal a gente entender do intestino, de olha como ele é importante, o equilíbrio dele no nosso corpo. Então, a gente falou de um detox, a gente está tomando um lemon que ajuda? Sim. O Smart Sass tem um monte de coisa que ajuda? Sim. Mas a toranja também. Mas, por exemplo, o outro óleo que eu colocaria aqui no detox, com toda certeza, para quem tem, então, se vocês que já estão no detox e tem Zengest em casa ou Zendocrine, adiciona ele. 2 gotas antes do almoço, 2 gotas antes de jantar. Faz 30 dias de Zengest. Vocês vão ver um monte de coisa a melhorar. Eu já ouvi um relato até muito engraçado. Eu vendi para um casal de senhor e ela falou para mim assim, nossa, meu marido está até animado tomando esse Zengest. O que tem esse Zengest? Eu falei, só faz um detox aí. Então, assim, mudou mesmo o ânimo, a disposição, fazendo a limpeza dos metais pesados do corpo, tá? Então, é um óleo bem importante e está atrelado ao intestino, aí por isso que eu lembrei. E aqui, né, falar um pouquinho, né, continuando, né, o exercício físico e o sono reparador, né? Que gente, uma coisa ajuda a outra. Olha, quem normalmente faz exercício, se exercita bem, chega no final do dia, tá morta. Eu mesmo, eu fiz musculação, hoje fiz Muay Thai, eu tô aqui já, eu falo que eu vou pôr as crianças para dormir, quem dorme sou eu. Cansada, né? Porque você acaba se exercitando mais, então acaba melhorando o sono, daquele sono mais pesado, aquele sono que você realmente descansa. E se você não dorme, dificulta outras coisas. O emagrecimento é uma delas. Se a gente não dorme bem, a gente dificulta o emagrecimento. Por isso que eu falo, é uma orquestra, né? O corpo que tem que... O objetivo que eu falo é harmonizar, né? A gente entrar numa harmonia para poder o corpo funcionar bem e a gente conseguir essa saúde e longevidade. Porque eu falo assim, às vezes você fala com uma pessoa assim, evita isso aqui, vamos tentar trocar, vamos tirar. Todo mundo vai morrer um dia. Eu falo, mas o problema não é morrer, o problema é viver mal. Né? Envelhecer com um monte de doença, com um monte de problema de saúde, sem conseguir se locomover, com a musculatura fraca. Então, falo que esse que é o maior problema, a gente não ter qualidade de vida que todo mundo quer. E, às vezes, a gente mesmo jovem tem muitas dores e muitos problemas de saúde que a gente consegue evitar harmonizando, né, nosso estilo de vida. Então, é começar a criar hábitos, assim, todo dia,
de segunda a sexta, eu vou me exercitar um pouquinho. Que seja uma caminhada, que seja, não vou mais usar o elevador, eu vou usar a escada, e vai colocando, e aí a gente vai sentindo esse bem-estar, e quando a gente percebe a melhora que tem na nossa saúde, na nossa vida, a gente fala, não, essa vida eu não largo mais. É uma coisa da alimentação. Hoje eu não penso assim, ai, eu tenho que comer saudável. Não, eu como, já é meu dia a dia. Eu acordo, eu vou para academia, quando eu volto tomo meu whey, quando eu almoço sempre vai ter um arroz, um feijão, comida de dia a dia, um legume, uma carninha que eu vou grelhar ou pôr numa coisinha na airfry, aí eu vou, né, comer uma fruta. No final de semana eu vou comer uma pizza às vezes? Vou, eu gosto. No domingo como uma sobremesa, como um chocolatinho, mas a gente consegue entrar no equilíbrio, não é uma coisa mais que eu tenho que ficar, ai, não vou comer mais isso. Ou, né, é difícil a compulsão acontecer porque você começa a equilibrar a sua vida, equilibrar os hormônios e consegue viver com naturalidade, não é aquela coisa, é que nem dirigir. Quando a gente começa, a gente pensa. Quando a gente aprende, a gente vai. Então, cada hábito que você vai inserindo saudável, quando ele entra na sua vida, ele vai fluir. Eu não penso mais, ai, agora eu vou fazer exercício. Não, eu acordo e vou, porque eu já vou. Então, ele já faz parte da minha vida. E assim, e aí tem outras coisas que tem a melhorar e a gente vai indo devagarinho, né? Um passo de cada vez. E é assim com tudo na vida, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? E agora falar, né, do famoso jejum. Então, gente, eu sei que tem algumas pessoas, às vezes, que têm alguns problemas de saúde que não podem fazer o jejum. Aí, se a pessoa não pode fazer, né? As pessoas sempre me perguntam, e até sobre alimento, assim, ai, leite faz mal, ai, glúten faz mal, ai, jejum. Eu falo que tudo é muito individual. E você consegue sentir. Tem gente que fala assim, eu tirei leite, derivados, e minha rinite melhorou. Então, tira. Se para você causou um benefício, para você aquele alimento não faz bem. Eu mesmo falei que eu tinha umas bolinhas assim tem um nome que chama, tipo uma foliculite no braço e nas bochechas. E até minha filha tem bastante. E depois que eu comecei a fazer uma dieta mais low carb e eu não como glúten todo dia, diminuiu muito. E eu, assim, ia na dermatologista, comprava cremes e cremes, e eu percebi que com a mudança da alimentação que minha pele melhorou. Então, é importante a gente perceber, tem gente que tem, assim, às vezes algum alimento que tira também, tem gente que tira farinha de trigo, açúcar, e tem crise de enxaqueca, aí tira e não tem mais. Então, a gente tem que perceber, às vezes, os alimentos que vão trazer benefício ou malefício para a nossa saúde. E o jejum é igual, né? Para a maioria das pessoas, eu vejo que é algo muito bom, porque o jejum, ele é milenar, é algo até espiritual, né? Muitas religiões, né? Eu mesmo pratico o jejum espiritual também, fazem, porque além de você conseguir fazer com que o seu corpo limpe as toxinas, porque as células entram num processo de autofagia, então elas começam a comer as células que não estão tão boas, ela traz também um autocontrole de que você que comanda o seu corpo. Eu vou comer a hora que eu decidi comer. E o corpo também acostuma. Eu sou uma pessoa que, no mínimo, eu faço 12 horas de jejum, mas, assim, é uma coisa que eu acostumei e me faz bem, porque eu não e é engraçado, porque desde criança eu não gostei de comer de manhã, assim, quando eu acordo. Sabe quando às vezes a minha mãe obrigava, não, tem que comer, que faz mal, e eu ficava, tipo, nauseada. Eu não sou uma pessoa que, tipo, gosta de acordar e comer. Eu gosto de passar umas 2, 3 horas para poder comer, mas é uma coisa individual minha. Então, eu lembro que tinha criança, não, tem que tomar café da manhã. Eu falo, gente, mas eu não gosto. E hoje a gente sabe, se você quiser fazer o jejum e prolongar um pouco mais, não tem problema. Seu corpo consegue se adequar e tá tudo bem. E também você vai fazer aquela estratégia que a gente está fazendo no grupo, né? Que é fazer, tipo, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, que ele traz todos esses benefícios, né? De eliminar toxina, controle da glicemia, memória, melhora a função cognitiva, então tem todos esses benefícios, né? E também a suplementação, né? Aí muita gente me pergunta, mas a gente não consegue, assim, tudo que a gente precisa nos alimentos? Olha, a gente até pode conseguir, mas tem coisas que são um pouquinho mais difíceis, né? Aqui eu citei 3 suplementos que, na minha opinião, são indispensáveis. 1, vitamina D. Por quê? A gente trabalha em ambiente mais fechado hoje.
dificilmente a gente vai tomar, tipo, 15 minutos de sol, naquela hora do que o sol tá mais ardente, com 80% do corpo desnudo, tipo, a gente teria que morar na praia, assim, e todo dia, tá aquele sol todos os dias, então a gente dificilmente vai conseguir a vitamina D adequada. Magnésio também, né, ele participa de muitas funções do nosso corpo, então é um suplemento que eu acho, assim, bem bacana suplementar, e o ômega 3. A gente dificilmente vai comer a quantidade de peixe e todo dia para conseguir o ômega 3, que é tão importante também para ajudar nas doenças cardiovasculares, obesidade, até cognição. Então, aí as pessoas me perguntam muito de quantidade, gente. É que a quantidade, ela depende muito também de idade, se você faz atividade física, se é homem, se é mulher, então tem as individualidades, né? Mas, assim, eu procuraria, né, um profissional para poder ajustar, e também a gente faz exame, né, principalmente vitamina D. Se tiver muito baixo, tem que dar aquela dose de ataque primeiro e depois fazer a dose de manutenção. Mas são suplementos, assim, que eu recomendo todo mundo, assim, dar uma verificada e tentar suplementar, porque melhoram bastante a nossa imunidade e funções do nosso corpo também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora, perguntinhas. A vitamina do Terra tem a vitamina D ou não? Ô, Laura, eu acho que ela tem. Ela tem, mas não é suficiente. É bom ver a quantidade, porque a Tem D... 25 mcg aqui, ó. Isso aí dá mais ou menos, eu acho que 2.000. 2.000? E eu tomo 2, Tati. Deixa eu ver aqui. Mas essa quantidade vai ter que ser em 2 cápsulas. 4, né? Mas olha só, gente, o ômega 3 da Terra é tão completo que o ômega 3 da Terra tem vitamina. Tem vitamina D. Aqui no ômega 3 tem vitamina E, tem vitamina A, tem licopeno, luteína. Então... A vitamina... Espera só um pouquinho, Mel. A vitamina tem mais. Quer ver, ó? Vitamina D, Tati. Tem 20 UG. 240 alguma coisa. É a vitamina aqui. A Dani me ensinou que não pode pôr o dedo. Tá vendo, ó? Ômega 3. Não, gente, olha, o que essa vitamina é boa, vocês não estão entendendo. Ó, não fico mais sem. Meu LRP, a minha pontuação, sempre vem minha vitamina. Não fico mais sem. Muito boa a vitamina da Terra. Inclusive, tem pessoas que tratam no tratamento de câncer, quimioterapia, e que a coisa mais importante, eles aumentam o ômega 3 durante a doença. O médico da Terra mesmo estava falando na palestra de doses altíssimas de ômega 3 durante... Aí o médico receita, né? Mas no ômega 3 da Terra não é só ômega 3. Além dela ser uma vitamina quelada, né, Tati? A vitamina quelada é que a absorção dela é muito maior, não é isso o significado? Eu tô falando... Sim. Não é porque, assim, vamos supor, a gente vai na farmácia, tem tudo que é tipo de vitamina de todos os preços. Você fala, gente, mas que raio também uma vitamina custa? Tem vitamina de R$30, né? E aí tem outras que são bem mais caras, mas tem vitamina que ela entra e acaba indo para as fezes, não é absorvida pelo intestino. E tem outra coisa também, às vezes a vitamina, principalmente aqueles multivitamínicos que tem milhares de vitaminas, às vezes algumas vitaminas ficam em alguns minerais e outras vão porque elas competem pela mesma porta de entrada na célula. Por isso que é importante fazer uma combinação que ela realmente seja absorvida, né, pelo nosso intestino. Ô, Laura, quantos microgramas tem de vitamina D essa da Terra? 20 UG. Aí tá aqui do lado 400 alguma outra coisa, VD. Porcentagem. Deixa eu mandar uma foto.
No ômega 3 tem mais Porque, assim, o que eu 25 indicaria, assim, microgramas. eu acho que todo mundo, gente, é pelo menos 5.000 unidades internacionais de vitamina D por dia. Então, eu ia O que falar que isso. acontece? Eu Quando a tomo nossa essa vitamina... daqui, Tati, e tomo uma de 2.000. eu vou fazer o cálculo, mas eu posso até colocar lá no grupo para vocês. Por quê? O que que acontece? A gente tem que ter uma dose, assim... eu até passei numa nutróloga que ela me falou assim, hoje em dia, se você for acima de 20 ou 20, você já é considerado normal pelo exame. Mas a verdade é que a normalidade foi caindo porque foi caindo a nossa vitamina D. Então, ele já, tipo assim, o ruim já é tipo bom, entendeu? Meio que mudou os parâmetros. E qual seria o ideal? 50, para você não ficar doente. Tanto que na época do Covid, tiveram estudos que pessoas com a vitamina D acima de 50 não ficavam internadas, não ficavam entubadas. Então, assim, tem um monte de estudo agora falando que, assim, se as pessoas tivessem sido orientadas, né? E esses estudos tivessem sido mais divulgados, que tipo a vitamina D mais alta, a gente evitaria o agravamento, e não só do Covid, de várias doenças também, né? Porque auxilia muito na imunidade e até assim, células cancerígenas, enfim, a vitamina D é importantíssima. Então, assim, e detalhe, se você tiver baixa, aí tem que começar com umas 10.000 e depois indo para 5.000. É bom até, quando vocês forem fazer o check-up, assim, até hoje, até uma ginecologista pede, fala assim, coloca a vitamina D, que é bom dar uma analisada nos exames de sangue para ver se está numa dose legal, assim, pelo menos uns 40 para ser analisado. Alguém tem mais alguma pergunta? Para a questão da esteatose, tem que ter uma redução de açúcar e farinha? Sim. E é verdade, e às vezes a gente fica, não sei, antigamente focava muito em gordura, né? Ai, tem que tirar a gordura, mas na verdade acaba virando a farinha de trigo e o açúcar, assim, são os. Na verdade, gente, para todo mundo, quando a gente, o que a gente puder, tipo, evitar, né, e diminuir esses alimentos, E tem algum vai, protocolo com os olhos que ajuda no negócio da sim. esteatose? Oi? A Tem algum lactose? protocolo de óleo para esteatose? Tem, olha, um que ajuda muito é o Zendocrine, eu não sei como fala direito. Ele é um óleo assim, tanto que depois eu não conhecia esse óleo, eu comecei a tomar esse ano mesmo, eu peguei em janeiro. Eu fiquei impressionada. Você pode me dar um minuto? A vida de mãe ali, ó, batendo na porta. Ó, esses endocrine que a Tati está falando, eu só Eu vou ler para percebi que vocês. minha pele melhorou demais, assim, eu tinha muita espinha, principalmente quando estava assim, perto da menstruação. E dessa vez, eu falei, gente, será que é esse óleo? Porque minha pele deu uma boa, sempre, tipo, estourava, eu tinha, assim, duas aqui meio que fixas no queixo. Eu ouvi bastante falar que ele faz essa limpeza, assim, no fígado, né? Eu tô gostando bastante, e ele é bem voltado para isso, né? Olha o que fala aqui, Tati. Os endocrine, né? Esse é um complexo, é um mix patenteado por 14 extratos ativos de alimentos integrais para a liberação de enzimas que auxiliam funções saudáveis de limpeza e filtragem do fígado, rins, cólon, pulmão e pele. Principais uso do endocrine: fígado intoxicado, icterícia, cirrose, inchaço, vesícula biliar intoxicada, pancreatite, dano nos rins, problemas respiratórios. Olha como está atrelado uma coisa com a outra. Ela falou da lactose, do glúten, que melhora a rinite, a bronquite, né? Problemas de cólon e constipação. Então, assim, os endocrine, ele tem... Olha a composição dele, só para a gente aprender um pouco mais hoje. Ele tem ingredientes: casca da tangerina, folha do alecrim, gerânio, zimbro e coentro, talo e as folhas. E aí eles colocam folhas de berberis, semente de cardo mariano, raiz de barbana cravo,
raiz dente de leão, tipo, várias outras ervas que não têm óleos separado, né, no mix complexo da desintoxicação. Então, assim, e o ômega 3, ó, que a gente estava falando das vitaminas, eu também acho, Tati, que os endocrine com os ingest é uma dupla muito boa para fazer esse detox. Eu também senti uma boa melhora. Eu também estou usando ele, comecei final do ano. E eu só vou ler para vocês assim, olha que interessante, a gente está falando aqui no começo da neuropediatra que vai estar com a gente, falando de TDAH, de autismo e essas coisas. Uma das coisas que eu peguei da Doterra, que infelizmente não tem no Brasil ainda, é um ômega 3 para criança. Só que o que a doutora Bruna vai ensinar a fazer é justamente o óleo que ela coloca a composição, para um pouquinho. Ô, Henrique. Olha o que ele fala aqui do ômega 3 do complexo V ômega, que é esse aqui, né? Ó. Esse aqui. Ácidos graxos essenciais, a base marinha e ômega. Inflamação e dor, artrite, qualquer coisa terminada em ite. Olha isso, a gente às vezes está fazendo. Claro, a copaíba vai ajudar, o turmeric vai ajudar, mas quer desinflamar o corpo? Comprometimento do sistema imunológico, névoa mental, concentração, DDA, TDAH, envelhecimento da pele, TPM, depressão pós-parto, depressão e ansiedade, doenças cardiovasculares, pele seca e problemas de pele. Então, aqui tem o óleo das algas, né? A semente de linho, semente de inca, inti, não sei o que é isso, semente de amora, semente de romã, semente de abóbora, semente de uva. Isso aqui são todos os óleos que são compostos aqui dentro. Essa mistura foi patenteada por nutricionistas americanos para Doterra, tá? Ela tem vitamina D natural, vitamina E natural, astaxantina, sabe o que é isso? Luteína, zeaxantina, licopeno, alfa e beta-caroteno. Aí, além de tudo isso, a Doterra fez uma composição de óleo essencial. Então, aqui dentro dessa... Não vou botar a mão, viu, Dani? Só em um. Ó, não sei se dá para ver. Ela tem óleo dentro, além. Ela tem cominho, cravo, cominho preto, frankincense, gente. Tem o rei aqui, ó. Camomila alemã, gengibre, peppermint, tomilho e laranja-lima. Então, assim, por isso que todo mundo fala assim, ó, tá doente, começa por esse complexo aqui. Isso só esse, tá? Aí, as vitaminas, ela tem cominho, cravo, cominho preto, frankincense, gengibre e laranja também. Por isso que eles são indicados para ser... Laura, a astaxantina é um oxidante super poderoso retirado de uma microalga. Então, é algo bem... É um carotenoide, na verdade, né? É isso aí, gente. Eu sei que eu tô tomando, vai fazer um ano que eu comecei. Mas qual que não tem aqui? Você falou? Esses dois? Esse aqui, ó, tô dando para as crianças, ó. É um QI Mega ômega 3 suplemento. Ele é feito com White Orange, ó. Tá vendo aqui, ó, White Orange. Então, assim, esse aqui quem me indicou foi a Karina, quando eu falei do Henrique com TDAH, que eu comecei a fazer a DDR Prime para ele, e ela falou para fazer a ingestão dele, e a minha irmã está nos Estados Unidos, eu pedi para ela trazer. Mas o Henrique, ó, eu peguei agora em dezembro, ele não começou a tomar ainda. O protocolo TDAH dele foi sem esse aqui, agora que eu comecei, ó. Então eu ponho uma colher. Nossa, ele tem um cheirinho de peixe, sim. E da laranja. Então, Laura, quem tá tomando sou eu. Dei para meus filhos, foi um horror. Todo mundo que tem um gosto de peixe. Vou ter que dar de cápsula mesmo. Mas não pode ser cápsula para as crianças? Pode botar na cápsula. Mas esse, o normal, não pode ser. Ó, tem alecrim aqui, ó. Gente, essa aqui é a mistura que a doutora Bruna falou. Olha isso. Tem White Orange, Rosemary, que é o alecrim. Tem canela, gente? Me ajuda com o inglês aqui. Extrato de canela. Tem uma outra sunflower, que eu não sei o que é.
Vou pegar o aplicativo da tradução, Tati. Então, mas vão tomar, minha filha. Não sei como, eu já deixei ali, tanto que o Henrique está na cozinha. Eu tirei daqui porque vou estar na cozinha, que é melhor, o melhor horário, né, Tati? É na hora da refeição com mais gordura, não é isso? É, antes do almoço. Mas eles não podem tomar aquele de cápsula? Ou é diferente esse aí do outro? Esse aqui é tal do QI, né? Tem o alecrim. É que às vezes a criança não consegue engolir a cápsula. Tem que ver, talvez para a criança, falar para tomar 2, o adulto deve ser ômega 3, aí para a criança devia ser, tem que ser, pelo acho que só uma. Então, a Karina falou para mim que dá para o filho dela, que é autista, por exemplo, ela dá. Então, assim, é legal até a gente pegar essas dúvidas agora, a gente pode perguntar, eu vou até mandar já para a Bruna, a doutora Bruna, para a gente falar assim, o que ela faz para a filha dela, gente, ela pega aqui, ó, um vidro assim, âmbar, tá? Ela tem um conta-gota, ela até me mandou a foto. Eu vou colocar tudo no dia da live para vocês. Ela faz a mistura com óleo de coco puro, fracionado do terra, coloca alecrim, coloca laranja, coloca peppermint, coloca zengeste, porque a filha dela teve a disbiose, que é uma característica do autismo, e ela aperta o conta-gota e ela toma a dose, assim, ó. Então, esse óleo DDR Prime é maravilhoso para tomar. Eu dava para o Henrique no mel, porque o gosto é forte. Então, eu pegava uma colherzinha de mel, 2 gotas de DDR Prime e dava para ele. Então, o legal é que a gente vai aprender agora mais no próximo encontro sobre a ingestão para criança, que é uma coisa nova para mim. Normalmente, criança, a gente fala sempre uso tópico, pela segurança, né, gente? Mas ela, como médica, ela falou assim, Ana Laura, a gente prescreve tanta coisa para essas crianças tomar, o autista, o TDAH, a Zitalina, falou o nome de um monte de remédio. E aí não vai dar um óleo puro com uma gota de laranja, uma gota de alecrim? Não, eu prescrevo sim. Aí ela estudou lá, mostrou os estudos e tal. Inclusive, no dia do evento, estava lá um médico que ela convidou, que é quem prescreve o cannabis. Então, tem até um estudo mostrando a comparação do cannabis com a copaíba. E a copaíba, ó, dando um banho na cannabis, inclusive de preço e valor e acessibilidade. Tá? Então, vai ser imperdível, vamos aprender mais sobre essa parte de ingestão. Mesmo que nosso filho não esteja, eu dou para as outros aqui também, o DDR, dou para o Guilherme, todo mundo aqui em casa tem um déficit de atenção, tal, enfim. A gente tomar, né, Tati? Ó, a Tati falou que tá tomando dela lá, que as crianças não tomaram. Isso aqui, minha filha, se eles não tomarem, eu vou tomar com certeza. A Find me indicou tomar DDR Prime para o nódulo que eu tenho na tireoide. Eu falei para ela que eu estava passando só. Ela falou, não, começa a tomar. Porque daí vai agir de dentro para fora. E eu tô tomando todo dia, 4 gotas. DDR Prime, sério, esse óleo aqui, vocês não têm ideia. Coloca ele na rotina de vocês, vai melhorar coisa que vocês nem... Eu tenho uma amiga que só passa enxaqueca com DDR Prime, que ela fica calma com DDR Prime. Ele é um óleo que ele trabalha a parte da cognição. Então, estresse, nervoso, insônia. Você pode fazer o uso do DDR Prime e fazer uma experiência com ele. Ó, só para a gente fechar, tá? Já estamos chegando no nosso tempo. Eu vou ler para vocês sobre o DDR Prime, só para vocês terem ideia. Principais usos: câncer e tumores. Aqui você já vê a potência do óleo, tá? Quando essa parte cognitiva forte. Aplique diluído na parte de trás do pescoço, ao longo da coluna ou na sola dos pés. É o que eu faço com o Henrique. O principal do blend dele é o DDR. Estrogênio, progesterona. E aí, lembra aí, você comentou comigo essa parte do déficit da progesterona? Está totalmente aliado com a tireoide. Então, quando o óleo melhora a parte da tireoide, ele vai melhorar o produção de hormônio. Gente, o corpo é redondinho o ciclo, né? Então, ó, estrogênio, progesterona e problemas de tireoide. Aplique diluído na parte de trás do pescoço, ao longo da sola dos pés, e tome em uma cápsula. Aqui, ó, ingestão, tá falando aqui. Cândida e condições fúngicas, candidíase e tal. Aplique na sola dos pés ou tome uma cápsula. Neuropatia periférica. Aplique diluído na parte de trás do pescoço. Não, porque isso aqui, ó, eu encho a nuca deles, assim, ó, de manhã e de noite. Transtornos autoimunes. Convulsões e envelhecimento cerebral. Gente, vamos tomar todo dia, né?
Problemas de mama, ondas de calor e suores noturno. Principais ingredientes, ó, tudo ingestão. Olíbano, laranja, capim-limão, tomilho, a Summer Savory, que é a tal da segurelha lá, cravo e niaioli. O niaioli, vocês sabem, ele é da mesma parte da melaleuca. Ele é da tea tree também, mas é uma parte diferente. Então, ele é bem parecido as funções dele com a melaleuca. Tá, então, assim, um óleo maravilhoso. Só que ele nem óleo. Se vocês forem procurar na lista, ele está no lugar de suplemento. Pode olhar lá na lista da Doterra dos preços, ele está no lugar de suplementação. Ana Laura, você poderia disponibilizar esse protocolo que você leu? Eu vou colocar, tá aqui no livro, ó, mas eu vou tirar uma foto e colocar lá no grupo para vocês, tá? Esse livro eu mandei o PDF dele, tem atualização dele para venda na Aroma Naturais, já é uma capinha nova, é a capinha laranja. Essa aqui é a quinta edição, já tem a sexta. Nos eventos, gente, quem vai para a convenção, tem vários estandes da Aroma, com tudo, com garrafa, com livro, eles dão desconto, é muito legal. Então, quem quiser lá no evento já preparar e com cartãozinho assim para adquirir. E com cartãozinho de crédito para adquirir algumas coisas, isso aqui foi uma das coisas que eu investi. Ó, esse foi da convenção e esse aqui também. Esse aqui eu amo. Que é a parte que eu estudo muito, né, gente? Neurociência, assim, as nossas doenças começam dentro, a gente cura a emoção primeiro. Então, ela é interessante que você vai ver que emoção está atrelada com essa, Edith. Por exemplo, qual é a emoção que está atrelada com tireoide, com falta de progesterona, qual é a parte emocional que a gente está que não está tão bem. Aí você vai tratar o óleo para aquela emoção. Tá? E, ó, eu fiz isso ano passado, foi muito interessante, tá? Com uma amiga que não conseguia engravidar. E eu falei para ela, vamos tratar as emoções? Gente, assim, ó, ela a primeira gravidez dela foi anos de tentativa e com inseminação. Ela tá grávida de 4 meses agora, assim, olha que coisa incrível isso, né? Claro que é um conjunto de coisas, acho que a cabeça dela relaxou depois do primeiro filho também, tudo, mas tudo tá aqui, ó. Então, o óleo ajuda a gente a tratar essa emoção também. Muito interessante. Você ia falar, Ed? Não? Então, ó, galera, isso aqui é maravilhoso, tá? Coloquem na lista de vocês, do LRP aí, ó. Já deixa juntar uns pontinhos. Investe, que isso aqui é investir na saúde, tá bom? Então, Tati, muito obrigada. Disponível, viu? O PEC está indisponível ainda, é só final de fevereiro que volta. Não, ó, acho que as vendas da Doterra, gente, aconteceu uma alavancada que eles não esperavam, porque o Kit Kids está indisponível. O PEC da vitamina está indisponível, e a gente está aqui assim, né? O difusor Pilot do carro, eu tenho 2 vendidos, está indisponível. Então, eu tô assim já, o Doterra, vamos embora, cadê? De onde tem que vir esses estoques? Tomara que a fábrica no Brasil também melhore e aumente bastante o uso para a gente, né? Mas obrigada, Tati, pelos esclarecimentos. Gente, a Tati, vocês conhecem, pergunta lá no grupo, ela responde. Tem muita coisa legal que ela sempre ensina e troca para a gente. Vocês podem ver que é uma rotina de uma alimentação simples, com comida da gente de casa, começar com os pequenos hábitos, convidar a família, e uma coisa que eu queria deixar para fechar é assim, expliquem para eles o porquê. Não tem bolacha porque a mãe é chata. Olha, eu vou te explicar o que tem aqui. Eu explico desde criança, ó, soldadinhos, que a gente chama de anticorpos, o corpo, explicar o porquê, ó, esses alimentos aqui no nosso corpo causam isso. Olha o tanto de açúcar que tem isso aqui, olha o refrigerante faz isso aqui no dente. Essa semana eu fui no dentista com o Henrique. E a dentista falou tudo o que eu falo. Eu pensei, que legal. Que bom quando eles vêm, né, vão crescendo e escutam e falam, olha, não é que é o que minha mãe fala. E eles são muito inteligentes, gente, as crianças são muito inteligentes. Então, dividam com ele essa parte do porquê real das coisas, não é só porque não, que com certeza eles vão mudando os paradigmas deles também. E é o que eu falo, os hábitos no mundo assim, tipo, eu tô de dieta, e aí, sei lá, eu vou fazer uma coisa separada. Não, é a família que muda. Quando você começa a aprender mais sobre saúde, você não quer que isso você tenha. Você quer que seus filhos, seu esposo, todo mundo, né? É claro que a escolha e decisão é de cada um. Não dos filhos, que eu falo que os filhos, né, a gente tem muito
muito poder. Até eu falo assim, ai, não, ai, meu filho come isso. Eu falei, não, mas quem vai no mercado é você. Então, se ele tá comendo é porque o negócio foi... E a gente que ensina, né? Muito hábito. Foi colocado. E exatamente. E hábito, gente, é assim. E quando você começa a mudar algumas coisas, criança reclama e torce o nariz com tudo. Uma coisa que eu aprendi é assim, que eu falo para mim todo dia, tipo, a gente tem que ser firme e a gente tá vendo o que é melhor para eles porque a gente tem maturidade para isso. Então, assim, vamos supor, pro belo meus filhos é pão francês todo dia. O que eu faço? Eu ponho 3 vezes na semana, todos os dias eu faço ovo mexido. Então, assim, eles gostam de ovo mexido, mas, tipo, ai, não tem pão. E assim, é quase todo... Ai, não, hoje não. É isso aqui. Sejam gratos. E assim, é meio que o mesmo discurso que a gente repete, repete, e essa é a vida. Eu até falei, vamos encarar que é isso, Repetir, respirar ó. fundo, repetir, a vida é isso. E com a gente também, a gente fica repetindo para nossa cabeça todo dia, não, isso é bom, preciso fazer isso. Até assim, eu adoraria um pão todo dia. Nossa, Quentinho, crocante, quem não, né? Aqui em casa eu falo que o café da manhã de domingo é liberado. Então, domingo pode tomar leite com Toddy, domingo a gente come o pão e durante a semana a gente segura, né? Mas é isso, gente. Obrigada, Tati. Obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Vamos continuar no foco aí os 21 dias. E não só, esses 21 dias é só o começo, para que a gente tenha uma vida mais saudável, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Tati. Para a gravação.